Sou Chico Rojo, Chicão, né? Conhecido como Chicão por aí. Atualmente professor de percussão. A minha mãe é professora. Tanto em escolas particulares quanto em ONGs. Eu tenho alunos adolescentes e estou prestes a completar 39 anos agora, no meio do ano. Então, o Batutã surgiu... O Batutã, se não me engano, começou em 99, as primeiras festinhas, né, que essa turma se reuniu para fazer umas batucadas. Pra mim, apareceu na época do colégio, que acho que foi, sei lá, 2000, logo no começo da banda, do grupo. Eu estudava na FAAP e ali tinha alguns amigos que já frequentavam desde o começo, né? O Gil, o André, o Salerno, o Conrado estudava na FAAP nessa época. Um pessoalzinho que estava começando a fazer a história e sempre comentava muito bem, super feliz do que estava acontecendo. E o Batutã, eu acho que ele é uma junção de ex-alunos do Logos com alguns do Equipe, né? E eu estudava na Equipe, antes de ir para a FAAP, eu estudava na Equipe. Então eu conhecia, assim, de algumas pessoas, né? Eu já tinha amizade com algumas pessoas do Equipe, como o Chuck, esse pessoal. E aí o grupo começou a fazer alguns shows, a tocar. Nessa época tinha um formato que além das batucadas que esse pessoal fazia, acho que em algumas festas particulares e algumas tocadas também na rua, e alguns eventos que estavam começando a aparecer. E tinha um formato também com banda. Então, aí eu lembro que nessa época tinha um formato que vocês faziam com banda, com guitarra, né? Esse pessoal com Rado B. E aí eu comecei a ir nos shows e comecei a me aproximar do pessoal e acabei entrando meio de uma forma natural, não houve um convite nem nada, eu ia nas festas e aí eu lembro que uma delas eu era dos poucos que tinha carro nessa época e muitos instrumentos ficaram comigo e aí eu fui, apareci no ensaio e tal. E uma coisa que me marcou bastante foi quando eu comecei a participar das apresentações. E aí o que eu estava falando é que marcou muito quando eu saí para comprar um Ganzapa, que era o meu instrumento oficial ao entrar na banda. E eu admirava muito, porque era uma época que eu escutava muita música instrumental. Eu sempre fui muito influenciado pelo meu irmão, né, mais velho, Fernando, que também foi músico, fez música, faculdade de música. Ele sempre teve um gosto musical bem avançado, assim, era um cara que escutava muita música instrumental, gosta muito de jazz, Miles Davis, Frank Zappa. Nessa época eu era muito fã de uma banda instrumental eletrônica inglesa antiga que chamava Ozric, Tentacles. Eu ouvia muita música instrumental nessa época. E eu me encantei pelo maracatu instrumental que o Batutã fazia nessa época. Então acho que foi uma coisa meio natural, uma junção de música com os amigos e esse lado que o grupo tinha de ser um grupo que estava aprendendo junto, né? Um lado meio escola. Ali acho que acredito que poucos eram já músicos estudados e com esse caminho de profissionalismo de música. Então era um espaço que a gente tinha também para ocupar a cabeça e estudar um pouco de música de percussão, batucada juntos, entre amigos. E era uma época que na cena em São Paulo tinha umas coisas acontecendo já, que a gente gostava muito de ver. A cena do forró era muito forte, a gente frequentava bastante o KVA ali, tinha umas bandas estourando, Bicho de Pé, eu lembro do Miltinho também dessa época. E a gente gostava muito do Baque Bolado, da banda do Baque, que estava nessa época lançando disco também. A gente adorava ir nos shows, já sabia de cor o show dos caras.
E aí começou, por aí começou. Depois, obviamente, foi aprofundando mais, né? O interesse, os estudos, pesquisas. Mas eu acho que o começo foi meio por aí. E o que significou o Batuntã para você? Ah, muita coisa. Eu acho que o Batuntã é o começo de tudo, de muita coisa que existe até hoje. Particularmente para mim, é a porta que abriu não só para minha vida profissional, como para muitos projetos e coisas que aconteceram na minha vida, musicais e de percussão, de cultura popular principalmente. E uma porta para a vida, né? Porque é uma família de amigos que convive até hoje. Todos, a maioria hoje tem filhos que também são amigos entre eles. E foi onde tudo começou, né? Começou do zero. Eu não sabia. Eu tocava violão nessa época, eu não sabia tocar percussão. Então, desse lado da música, da percussão, dali foi uma porta que se abriu e foi onde muitos frutos saíram. Dali eu já fui convidado para tocar no Baque Bolado. Muitas pessoas, quando começaram a crescer bastante, fizeram parte do projeto que chamava Zabumbau. No Brincante eu não era uma dessas pessoas, mas essa oportunidade que boa parte do Batuntã teve fez com que muitas pessoas do Batuntã pudessem também vivenciar coisas através desse grupo, principalmente lá em Recife, que foi abrindo outras janelas na vida de muitos ali. No meu caso, foi isso, através dessa junção Batuntã-Zabumbau, a gente acabou indo para Recife, coisa que eu fiz mais de 12 vezes na minha vida depois. E acabou conhecendo as manifestações populares de raiz lá, nos seus terreiros, nas suas casas. Dentre uma delas era o maracatu, na qual conheci a grande maioria das nações lá e criei uma ligação muito forte com Estrela Brilhante, que é uma das nações de lá. E isso mudou a minha vida. Quando eu vi o Estrela, foi algo que eu queria que fizesse parte da minha vida e que eu queria fazer parte também. Então eu fiquei, sei lá, uns 2, 3 anos indo atrás do Estrela, onde o Estrela fosse, até um dia que o pessoal de lá da comunidade me convidou para tocar também. E dali eu fiquei, sei lá, uns 10 carnavais seguidos, priorizando isso na minha vida. Não só para estar participando do período pré-carnavalesco, como participando do carnaval junto com a nação. E aí acabou virando uma grande pesquisa na minha vida. E daí surgiu o interesse em fazer um grupo de maracatu, nação, em São Paulo, que trabalhasse só com essa linguagem. E assim nasceu o Caracachá, em 2003. Então ali já tinha, sei lá, 4 anos de Batuntã. Eu já devia ter uns 3 anos de Batuntã. O Caracachá hoje tem 15 anos e meio quase. E acabou virando um grupo referência de maracatu no Brasil, né? Digo, entre os grupos, né? Que representam essas nações. E também está aí, firme e forte na pista até hoje. Eu já estou mais afastado também. Eu sempre tive essa coisa de ajudar a criar muitas coisas e com o tempo acabo saindo e seguindo outros caminhos. E foi muito importante porque foi dentro desse grupo de maracatu, Caracachá, que eu acabei entrando mais nesse mercado da cultura popular como uma pessoa também um pouco referência nisso, e abrindo portas para outros trabalhos e trabalhar com outras companhias que usavam do maracatu como uma linguagem em seus trabalhos. E apareceu
oportunidade de entrar em outras companhias. Então eu trabalhei muitos anos também como músico do Balé Folclórico do Abaçaí. E ali dentro eu conheci muitas pessoas novas, dentre elas a mãe da minha filha. Então eu considero tipo o Batuntã a porta que abriu para esse meu desenvolvimento com percussão, com cultura popular, e que se abriu para a formação da minha família e da filha maravilhosa que eu tenho hoje. Então, para mim tem um significado não só artístico, escola, muito importante da minha vida, como formação musical e formação como indivíduo, como homem, como o começo de tudo, né, dessa grande família que a gente é hoje, das famílias maravilhosas que a gente está gerando. O Batuntã é acho que a gente pode colocar como sinônimo de crescimento, de conquista, muita conquista. Na minha opinião, assim, eu tenho muito claro que são pessoas privilegiadas, sabe, que sempre tiveram o apoio das famílias. Acho que a grande maioria economicamente bem resolvida, tranquila. Pessoas bem estudadas, de bons colégios, claro que agregou pessoas que vieram de outras classes sociais, mas juntos, através, acho que da percussão, da dança, acho que tinha pessoas muito talentosas para criar, escrever, né? Poesia, compor. Então foi uma convivência que a gente, sei lá, saiu, tinha pessoas que tinham 14, 15 anos, outras 18, 19, atingindo a maioridade. Acho que foi um espaço de crescimento em conjunto, de formação de pessoas e adultos e de profissionais hoje, que utilizou dessas coisas, assim, saca? De música, de percussão principalmente. Mas a gente fazia muita música, né? Individualmente as pessoas tocavam bastante coisas. Acho que da dança, de poesia, eu lembro do Chuck, do Lulu, eles eram os caras que gostavam mais de poesia, assim, composições. Pra mim foi importante, foi um espaço que eu aprendi a compor bastante, toada de cultura popular. E de dança, tinha um pessoal também ali que era bem aprofundado em dança. Estevão, Regina, a Leca também deu bastante preparação pra gente. Mas o que eu levo é isso, foi um espaço de crescimento em conjunto, de conquista. Era uma época que a gente apareceu com um grupo. Antes, quem fazia essas coisas eram as pessoas que tinham a linguagem ali na mão e não era uma coisa muito compartilhada, né? Então o Baque Bolado era um grupo que depois também abriu a porta para muita gente, mas era um grupo meio fechado, assim, a gente tinha medo a gente tinha vontade de chegar e tinha medo de chegar, então a gente participava de umas oficinas que tinham, de uns cortejos que tinham, mas sempre uma turminha do Batuntã que se achava um grupo de percussão, mas estava chegando, e foi importante, abriu porta para outros grupos terem coragem e meterem a cara. O que eu acho bem especial é isso, é um grupo de amigos, é uma família, né, cara, que eu sou uma das pessoas que se afastou um pouco durante mais tempo dessa convivência, e toda vez que eu volto para um ambiente que o pessoal está se divertindo, é como se estivesse lá até hoje, com a mesma intimidade, com a mesma parceria. E fez principalmente amizades crescerem, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei, eu não conhecia o Dé muito. O Lulu, são pessoas que o Lulu cheguei a morar com ele, o Dé, o Lulu. A Júlia, a gente chegou a namorar um tempão. E a gente desenvolveu uma amizade, conheceu lugares juntos, viajou pelo Brasil afora juntos, né? Uma história muito rica. E uma história que vai estar lá, tenho certeza que até o fim da vida de todo mundo, como grandes amigos. Semana passada foi um show e parecia que a gente estava igualzinho há 10 anos atrás em Recife.
E isso é muito gratificante, isso mostra o significado que tem, o verdadeiro significado. É muito bom. Eu acho que esse pessoal, no começo do Batutan e todos os grupos que vieram, né, a representar, estudar, se envolver com o maracatu de alguma forma, eles devem tudo o que eles são à raiz, aos mestres, às nações. Mas eu acho que eles são muito importantes também para as nações entenderem nos últimos 20, 15 anos o valor que eles têm lá. Se o Maracatu em São Paulo tivesse um livro, eu acho que um dos capítulos teria que ser a importância dos grupos para a valorização da própria raiz. Porque em muitos casos, as pessoas que são o maracatu raiz em Recife não vivem disso, a grande maioria. Então, meu mestre eterno Walter de França, ele sempre teve que ser funcionário público para levar a vida difícil que ele leva. Ele nunca, profissionalmente, nunca teve como emprego e cargo na vida dele ser mestre. E ele tem uma importância decisiva na vida de muita gente pelo mundo afora. E acredito que a grande maioria dos mestres, né? Falando dele, eu falo de todos. E os grupos começaram a trazer esses mestres para cá, trazer batuqueiros, contramestres, líderes de dança, de corte real dos maracatus para cá, que foi fazendo com que eles entendessem, que eles tivessem que desenvolver uma maneira de lidar com o público, de certa forma, a gente educou essas pessoas para um lado da vida delas. Hoje eu vejo grandes amigos que eram crianças quando eu comecei para lá, viajando pelo mundo, cara, indo da oficina de maracatu nos Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina. Então, e assim, eu acabei entrando numa que eu fundei um grupo junto com o Capitão também, que é uma cria do Batutan, que foi ali que eu desenvolvi minha parceria com ele e a nossa musicalidade muito assim, juntos. E a gente acabou criando um grupo que ganhou uma grande força, assim, por ter tido esse privilégio de ir lá sugar na raiz, a gente sempre soube representar de uma forma muito fiel o nosso pouco conhecimento e o pouco que nos foi permitido. A gente sempre foi muito fiel ao que acontece lá. E acabou que a minha relação com os mestres, não por às vezes não é nem afinidade ou vontade mútua minha dos mestres, mas a gente acabou sendo obrigado a saber se relacionar. Por todos os eventos que rolaram, encontros de maracatu, por eu ser uma liderança do Caracachá, por eles serem representados pelo Caracachá, por eles serem o motivo da vida do Caracachá. Então, acho que grupos privilegiados, grupos fora do Recife e nações de maracatu tradicionais são muito importantes, se complementam muito e são muito importantes uns para os outros, assim, na vida das duas faces da história. Assim.